O texto que eu quero ler, se você quiser me acompanhar ou então estiver fazendo anotações, o texto que eu quero ler se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 10, do versículo 12 até o 19. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde das árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez, e ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Eu quero orar com você neste momento. Pai, obrigado por este privilégio que o Senhor está me dando, de entrar na casa dos meus irmãos e de pessoas amigas, Senhor, que gostam de estar interagindo conosco, recebendo daquilo que nós temos a compartilhar com eles da parte do Senhor. Me dê, Senhor, a graça de ministrar uma palavra que vai abençoar a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Me libera a tua palavra para ser um instrumento de bênção e que tenhamos uma clara compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar. Espírito Santo, eu lhe peço e no nome de Jesus agradeço. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós acabamos aqui de fazer a leitura sobre a 8ª praga que veio sobre a terra do Egito. Foi a praga dos gafanhotos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Espírito Santo, ele ministrou de uma forma muito pessoal ao meu coração, que há alguns detalhes muito importantes a serem destacados no texto que nós acabamos de ler. Esses textos, eles podem ser muito bem aplicados no que diz respeito a tudo que está acontecendo exatamente nestes dias ao redor do mundo. Por isso eu quero que você me dê alguns minutos da sua atenção, para que eu possa compartilhar algumas coisas preciosas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração baseado neste texto. Veja comigo, os versículos de número 13 e 14 está escrito assim: estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros. No versículo de número 19, nós lemos o seguinte: então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito.
Os primeiros 2 versículos que nós lemos, eles nos dizem o seguinte, que veio um vento oriental, preste bem atenção nisso, veio um vento oriental que trouxe os gafanhotos, e Faraó denominou esses gafanhotos de morte. Ele denominou esses gafanhotos para Moisés de morte, para que nos livre dessa morte. Então guarde isso, um vento oriental trouxe esses gafanhotos. Ouça algo interessante que eu quero compartilhar com você. Através de um acordo mundial, realizado em Washington, nos Estados Unidos, foi estabelecido o meridiano de Greenwich, ou como nós conhecemos, o meridiano de Greenwich. É uma linha vertical imaginária que divide o mundo entre Ocidente e Oriente. O objetivo foi estabelecer uma padronização de horários e datas em todo o mundo. Deu certo. Ele se tornou responsável para determinar os fuso horários em todo o mundo. Por que eu estou lhe dando esta pequena explicação a respeito disto? Eu estou lhe dando essa pequena explicação porque é assim que está dividido o mundo, entre Ocidente e Oriente. Todos nós sabemos que literalmente o coronavírus veio do Oriente, veio do continente asiático. Todos nós sabemos disso. E eu vou compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Todos nós sabemos que ele veio do Oriente, do continente asiático, como Faraó disse, essa morte. E a gente sabe tudo que está causando em torno do mundo. Está escrito que, ou preste atenção, a sequência, está escrito que um vento ocidental levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, e nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Preste atenção, um vento oriental trouxe os gafanhotos, trouxe essa morte. Mas a sequência do texto diz que um vento ocidental os arrastou e os lançou para dentro do Mar Vermelho, e nem um só gafanhoto ficou em todo o território do Egito, nem um só ficou. A grande pergunta diante disso que eu estou lhe compartilhando é a seguinte: pastor, que vento foi aquele, pastor? Que vento foi aquele capaz de levantar e varrer todos os gafanhotos da terra do Egito? Que vento foi aquele? Me ouça, aquele vento não era um vento qualquer. Aquele vento não era um vento comum. O texto nos diz que foi um fortíssimo vento do Senhor. Foi um fortíssimo vento do Senhor que soprou em toda a terra do Egito, e diz a Bíblia que ele levantou os gafanhotos e os lançou para dentro do Mar Vermelho. Então guarde isso, não era um vento qualquer, não era um vento comum. Está escrito que era um fortíssimo vento do Senhor. Aquele fortíssimo vento do Senhor, preste atenção em outro detalhe importante, ele foi gerado. Aquele fortíssimo vento do Senhor, ele foi gerado. Pastor, como que aquele vento foi gerado? Aquele vento fortíssimo do Senhor, ele foi gerado pela intercessão de Moisés. Faraó manda chamar Moisés desesperado e diz: eu pequei contra o Senhor. Orem em meu favor, orem por mim ao Senhor, para que Ele me livre dessa morte. Então entenda,
aquele vento fortíssimo que veio da parte do Senhor, ele foi gerado pela intercessão de Moisés. Moisés foi o homem que se colocou na brecha entre o Egito e Deus, entre Faraó e Deus. Ele se colocou na brecha, e ele foi um instrumento para gerar no espírito aquele vento poderoso, para que pudesse soprar em toda a terra do Egito. Entendam o que eu quero lhe falar, que é muito importante nesta noite. Eu não tenho a intenção de lançar culpa sobre ninguém em relação ao coronavírus. Não tenho a intenção de lançar culpa, de dizer, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano culpado. Não tenho a intenção de culpar alguém. Mas eu quero que você preste atenção em algo importante que eu quero lhe falar. Essa morte que veio do Oriente, a gente sabe os danos incalculáveis que ela tem causado. A gente sabe disso, preste atenção. Ela veio do Oriente, porém, a igreja do Ocidente pode, pelo poder da intercessão, acionar o fortíssimo vento do Senhor para que ele varra e lance fora essa morte. Eu acredito nisso. Se essa morte veio do Oriente, a igreja do Ocidente pode ser nestes dias um instrumento de Deus para gerar, por meio da intercessão, esse vento forte do Espírito, para que venha soprar em toda a terra, para que venha soprar de uma forma tremenda e poderosa em toda a terra, e venha levantar e varrer esse vírus que tem assolado, que tem perturbado, que tem assombrado tantas vidas, famílias, governos, autoridades. Eu espero que você entenda aonde o Espírito Santo ele quer nos levar e o que ele quer nos fazer entender nestes dias a respeito de tudo o que está acontecendo. Eu creio que a igreja do Ocidente, ela pode, nas mãos do Senhor, nestes dias, ser alguém que está se levantando e gerando por intermédio da intercessão, gerando esse fortíssimo vento, para que venha soprar essa morte não apenas do Ocidente, mas que venha soprar essa morte também do Oriente, que toda a terra possa ser alcançada com este vento do Espírito. A Bíblia nos mostra claramente, queridos, isso já aconteceu. Atos capítulo 2, a igreja estava reunida, cerca de 120 pessoas, reunidos no mesmo lugar. De repente veio o som do céu como de um vento impetuoso. O vento de Deus soprou, gerou, foi gerado por intermédio de um povo que estava clamando ao Senhor. E eu creio que nestes dias não vai ser diferente, não. Eu creio que nestes dias Deus está nos despertando para isso. Entenda, nós somos a igreja do Ocidente. Nós podemos ser resposta de Deus nestes dias para tudo o que está acontecendo. Nós podemos ser esse instrumento. Entenda, o mundo que representa o Egito, o mundo está desesperado. O mundo não sabe o que fazer. UTIs, não existe leito, não existe espaço para atender tantas pessoas. O mundo, o Egito está desesperado. As autoridades, representado na pessoa de Faraó, eles estão clamando para os Moisés e dizendo: orem ao Senhor seu Deus, para que Ele tire essa morte de nós. É esse que está sendo o clamor das autoridades. É esse que está sendo o clamor. Orem ao Senhor vosso Deus, para que Ele tire essa morte de nós. Há um desespero muito grande.
E eu tenho entendido claramente, nós precisamos ser prudentes, sim, cautelosos, sim. Nós já temos muitas provas de que nós precisamos agir com prudência, e nós estamos procurando ser prudentes. Mas nós, como igreja do Ocidente, nós temos uma arma poderosa em nossas mãos chamada intercessão. Nós temos essa arma poderosa que nós podemos usar em nosso favor, queridos. Porque eu vou repetir novamente para você o que eu acabei de falar. O Egito, o mundo está desesperado. É a notícia, é a manchete. Pode olhar nos meios de comunicação, é a manchete principal, ou é a única manchete. O coronavírus. Essa é a manchete. Há um desespero. A coisa tomou uma proporção muito grande. Então eu quero lhe encorajar, eu quero lhe desafiar para que você entenda aquilo que está acontecendo. Depois que Faraó, com desesperado, manda chamar Moisés com Arão, ele manda o chamar, e o que eles dizem, orem ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Ore para que Ele tire de mim esta morte. Aí nós chegamos no versículo 18, que está escrito assim: e Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Faraó o chamou desesperado, chamou Moisés e Arão desesperado, e ele faz um apelo, ele clama: orem em nosso favor ao vosso Deus, para que Ele tire essa morte. Qual é a resposta que Moisés dá para ele? É simplesmente isso aqui, o texto diz: e Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Eu quero nesta noite louvar a Deus, porque o Senhor ainda tem intercessores aqui na terra. O Senhor ainda tem homens e mulheres que podem se colocar na brecha e dizer: Senhor, Tu podes contar comigo. Se o Senhor está precisando de um intercessor, eu me disponho para colocar na brecha e para interceder em favor daqueles que estão pedindo, que estão clamando, que estão desesperados. É hora de um despertar de Deus para a nossa vida. Eu creio que o Senhor está nos despertando. Nós não podemos nos acovardar. Devemos ser prudentes, devemos ser cautelosos, mas não covardes. Gideão tinha um exército de 32 mil soldados. Mas existia naquele exército 22 mil covardes e medrosos. Por isso o Senhor disse: manda que todo tímido e medroso vá para casa. 22 mil foram embora para casa. Nós precisamos ser cautelosos, mas não medrosos. Nós estamos representando um reino e um rei aqui nessa terra. Eu vou repetir: nós estamos representando um reino e um rei aqui nessa terra. Nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos ser como Davi. O gigante, ele pode ser grande, mas Davi disse: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. É tempo que o Senhor tem me falado, é que a igreja do Ocidente, pode ser esse instrumento nas mãos dele. A igreja do Ocidente pode ser resposta para esse desespero, pode ser resposta para esta morte que está assolando nações, que está assolando cidades, que está assolando famílias, autoridades. Eu quero lhe desafiar a você se levantar, junto comigo, porque há um texto precioso no Novo Testamento.
Está escrito em Tiago capítulo 5, no versículo de número 16, apenas a parte A. Tiago 5,16 está escrito assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu quero lhe dizer que Tiago está sendo um instrumento nas mãos do Espírito Santo para nos escrever e para nos dizer que nós podemos ser esses que vão se apresentar diante dele como os que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, e que se apresentam diante do Senhor na qualidade de justos, e que vão poder suplicar, que vão poder clamar, que vão poder interceder ao Senhor, e o Senhor irá lhes ouvir, assim como o Senhor ouviu Moisés. A intercessão de Moisés gerou no Espírito aquele fortíssimo vento. Eu creio que a intercessão da igreja, ela vai gerar um fortíssimo vento poderoso, e ele vai levantar, e ele vai lançar fora, não somente do Ocidente, mas do Oriente também. Eu creio nisso. Antes de eu orar com você, eu tenho um desafio para lhe fazer. Eu quero nesta hora fazer aqui uma santa convocação para todos os que estão me assistindo ou ouvindo nesta hora. Eu quero fazer uma santa convocação. Qual é, pastor? A partir de hoje, me ouça com atenção, a partir de hoje, eu quero pedir que você coloque o seu despertador para despertar às 21h30. Todas as noites, 9h30 da noite, coloque ele para despertar. Porque todos esses dias, às 9h30 da noite, nós vamos parar. Se estivermos na nossa casa, se estivermos em algum outro lugar, nós vamos parar, lá onde nós estivermos, e nós vamos nos unir em oração. Nós vamos nos unir em intercessão, em favor de São Luís, em favor do Maranhão, em favor do Brasil e em favor de todas as outras nações. Eu quero que você prepare o seu celular, prepare o seu despertador, coloque para despertar às 9h30 da noite, às 21h30. Eu quero que você saiba que o meu celular, ele vai estar despertando neste horário. E eu creio que um exército está nesta hora ouvindo esse meu desafio, ouvindo esta minha convocação e está aceitando para si. Eu creio que você vai colocar o seu despertador para despertar neste horário. E você vai saber de uma coisa: o meu pastor nesta hora, ele está separando um tempo para interceder em favor da minha capital São Luís, do meu estado Maranhão, da minha nação Brasil e das demais nações da terra. Não vai ser o clamor apenas do pastor Elcio, vai ser o clamor da igreja Pastoreio de São Luís. Mas não vai ser apenas o clamor da Pastoreio de São Luís, vai ser o clamor de todo aquele que ama o seu próximo, de todo aquele que, olha que preste atenção, Moisés, ele poderia levar em consideração a forma tão negativa como o faraó tinha tratado ele. Faraó já tinha expulsado Moisés algumas vezes do palácio, porque Moisés chegou lá com proposta com ele: deixa o meu povo sair, diz o Senhor. E Faraó não dava crédito, mandava expulsar Moisés de lá. Moisés só voltou outras vezes com Faraó porque foi o Senhor que mandou. Mas Moisés tinha muitos motivos para não querer comparecer mais na presença de Faraó, mas mesmo assim ele foi. Me ouça, talvez você tenha motivos para não interceder em favor de países e nações do Oriente, mas eu quero lhe dizer que Deus ama cada uma dessas pessoas que estão sendo atingidas por essa morte.
Talvez você tenha alguma coisa contra, talvez esta capital, este estado, alguma mágoa, algum ressentimento contra talvez a sua própria nação. Eu quero lhe dizer que Deus ama o Brasil, que Deus ama o Maranhão, que Deus ama São Luís, e Ele está interessado em que seja gerado um fortíssimo vento, para que levante e expulse e varra da terra essa morte. Eu creio que este é o tempo. Este é o tempo disso acontecer. Este é o tempo para isso acontecer.